coube a mim, né, começar o fim do Congresso. E eu quero começar essa parte. Na verdade, a gente vai, pelo fim do Congresso, na minha percepção, começar com o início, que é falando de fenomenologia. E eu quero começar, primeiro, falando de uma metáfora, da qual eu gosto muito, e que, para mim, tem muito a ver com o que a gente está experimentando aqui. E vai ouvir, e vai pensar sobre fenomenologia e sobre o direito. Que é a autobiografia de um yogi, que tem no livro tibetano do Morrer e do Viver, e a autobiografia de um yogi em 5 capítulos. E a autobiografia de um yogi em 5 capítulos, ela é assim. Primeiro capítulo. Ando pela rua, e há um buraco fundo na calçada. Eu não vejo e caio nele. Estou perdido e sem esperança. Ah, mas não é minha culpa. Eu levo uma eternidade para encontrar a saída. Segundo capítulo. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. E eu caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar. Ah, mas não é minha culpa. E ainda assim, leva um tempão para encontrar a saída. Terceiro capítulo. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Vejo que ele ali está e ainda assim caio. É um hábito. Meus olhos se abrem, sei onde estou, saio imediatamente. Quarto capítulo. Ando pela mesma rua. E há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. Quinto capítulo. Ando por outra rua. E eu escolhi essa metáfora para começar por 2 razões. A primeira, porque eu entendo que o movimento que a Unice fez, promovendo esse congresso, instalando a Comissão de Direito Sistêmico, realizando esse congresso, é andar por outra rua. Às vezes a gente reclama que o buraco está escuro, que o buraco está chato, que eu não aguento mais de cair no mesmo buraco, mas mudar de rua, que é bom, a gente não muda. Quantos de nós costumam sentar no mesmo lugar no sofá? É o mesmo lugar à mesa, é o mesmo restaurante, é o mesmo caminho para o escritório, é o mesmo caminho para casa, é o mesmo caminho para o fórum, são sempre as mesmas coisas. Mudar de rua é, muitas vezes, um grande desafio. E esse congresso tem, indiscutivelmente, essa proposta, de oferecer uma nova rua. A rua está sendo proposta. Placas sinalizadoras para várias novas ruas estão sendo apontadas. Caberá a cada um de nós agora. Que escolha fazemos? Se nos mantemos na mesma rua, reclamando da buraqueira que está lá, ou se ousamos entrarmos e nos aventurarmos e descobrirmos o que há em novas ruas. A segunda coisa que me chama muito a atenção nessa metáfora, quando eu falo de andar por ruas, eu estou falando de chão. Eu preciso de um chão para caminhar. E, quando eu ouço falar de direito sistêmico, quando a gente começa a falar de direito sistêmico, qual é o chão do direito sistêmico? Quando a gente fala de pensamento sistêmico, qual é o chão do pensamento sistêmico? Por onde é que a gente efetivamente caminha? Por onde é que a gente está querendo construir as nossas casas, as nossas sedes, essa nova forma
de experimentação do mundo, essa nova forma de experimentação das relações humanas. E aí entra a fenomenologia. Porque é a fenomenologia a base, o chão, a rua de todo o pensamento sistêmico. Constelação familiar é apenas uma forma de experimentação do pensamento sistêmico. Eu tenho a constelação organizacional, eu tenho a constelação estrutural, também como formas de pensamento sistêmico. Eu também tenho o Ho Oponopono como forma de pensamento sistêmico, eu tenho a PNL sistêmica, o coaching sistêmico, o coaching generativo do Diltz e do Gilligan, eu tenho o Grabovoi, eu tenho a microfisioterapia, eu tenho a nova medicina germânica. Isso tudo tem, dentro de cada matriz, pensamento sistêmico. Então, na minha percepção, quando eu falo de direito sistêmico, eu, na verdade, estou falando de algo que é muito maior do que constelação familiar. Constelação familiar, num primeiro momento, é apenas uma técnica. O que é que dá suporte a essa técnica? Qual é o alicerce? Qual é a base? E aí é a fenomenologia. Só que, para eu entender o que é fenomenologia, eu preciso, primeiro, deixar bem claro o que é pensamento científico. Porque a fenomenologia ela surge na Alemanha, e, por isso, a influência de Hellinger ao pensamento fenomenológico. Os alemães transpiram essa escola fenomenológica, que surge como crítica à escolha da psicologia de se filiar à escola científica. Vamos entender isso um pouquinho melhor. Nós todos crescemos e nos estruturamos o nosso pensamento, estruturamos a nossa organização mental e emocional a partir da escola científica. Características da escola científica. A escola científica ela se caracteriza pela fragmentação. Ela é naturalmente reducionista. Então, eu reduzo, eu fragmento, para que, quanto mais eu puder fragmentar, melhor eu possa compreender. É exatamente isso que nos leva a sermos educados com a matemática separada da história, que é separada do português, que é separada da geografia, que é separada da biologia, com o direito civil, que é separado do penal, que é separado do processual, que é separado do tributário, que é separado do ambiental. Eu preciso fragmentar para, dentro desta fragmentação, eu compreender melhor. Essa é uma tônica do pensamento científico. E convenhamos, e mesmo Russell, ele entendia, que foi quem trouxe o pensamento fenomenológico, que nada há, na verdade, demais em fragmentar para entender. Até porque, se eu, acidentalmente, passo com o meu carro sobre alguém, acidentalmente dou uma ré sobre ele, sem querer passo por cima dele de novo e vou embora sem prestar socorro, o que mais eu quero é um bom advogado criminalista para poder me apoiar. Se eu estiver com um problema no meu joelho esquerdo, o que mais eu quero é um bom ortopedista especializado em joelho esquerdo para me atender. Faz sentido? Só que aí Russell diz que a redução ela é incrível, desde que não se trate de fenômeno humano. Russell entende que, quando se trata de fenômeno humano, o pensamento científico não serve. E reza a lenda que o direito está dentro das ciências humanas. Reza a lenda. Né? E eu fico me perguntando, né, como poder falar de ciências humanas com tanta fragmentação. Porque, para a fenomenologia, o que me importa é o olhar global. É o fenômeno humano que se apresenta
e eu começo apenas a revelar, a descrever o fenômeno humano na sua inteireza. Diferentemente do pensamento científico, que se separa o observador do objeto observado. Há uma dicotomia. Eu e o objeto observado não somos um. Quanto mais eu me afastar do objeto observado, melhor para a compreensão dele. É exatamente isso que leva, muitas vezes, o advogado a se sentar numa cadeira mais alta do que o seu cliente. Porque eu preciso me afastar dele. Eu não tenho, inconscientemente, autorização para me tornar um com o meu cliente. Só que isso é próprio do pensamento científico, e a gente recebeu isso desde pequeno de uma maneira tão natural que a gente hoje nem questiona. Só que aí vem a fenomenologia e diz, espera aí, quando se trata de fenômeno humano, não há diferença entre observador e objeto observado. Observador e objeto observado são um só, implicados num único fenômeno. Porque se a gente observa, por exemplo, os movimentos sistêmicos que o Luciano fez aqui, não tem uma pessoa, outra pessoa. O fenômeno engloba a todos os elementos que ele inseriu, mais todo mundo que estava aqui assistindo. Formamos um só corpo. Isso é próprio do pensamento fenomenológico. Não há o outro. Não existe o outro. Não sou eu e não é você. Também não é o nós. Osho fala muito disso. Não sou eu, não é você e também não é o nós. É uma unidade, é o não eu, é o não você, formando algo que é único. E é para esse fenômeno que a gente precisa olhar. Eu preciso olhar para esse fenômeno e apenas descrever esse fenômeno. É com isso que o pensamento sistêmico trabalha. Então, quando eu começo a pensar em direito sistêmico, eu, na verdade, começo a me reorganizar internamente na forma como eu desejo experimentar as minhas relações humanas interpessoais e a minha relação humana intrapessoal. Que escolha eu quero fazer a partir do pensamento sistêmico? Porque se eu, de fato, quiser pensar sistemicamente, a separação não cabe mais. Só que aí surgem desafios. Como que eu posso, ao mesmo tempo que eu sou um com o outro, deixar com o outro o que é dele? E aí entram todos os conceitos sistêmicos, que depois, para quem tiver interesse, muitos deles já foram ditos aqui, né? E aí a gente vai fazendo contato com os muitos conceitos sistêmicos, onde a gente vai aprendendo dentro desse fenômeno que acontece o tempo inteiro, a ocupar o nosso lugar. Uma pergunta que sempre fica no pensamento sistêmico é: qual é o meu lugar? E aí, dentro de qual é o meu lugar, fica a pergunta de qual é o meu lugar em relação ao meu cliente. Qual é o meu lugar em relação ao juiz? Qual é o meu lugar em relação ao promotor? Qual é o meu lugar em relação ao réu? Qual é o meu lugar em relação ao autor? Qual é o meu lugar? Porque quando eu entro no meu lugar tem paz. E no meu lugar tem força. Eu costumo dizer para os meus alunos que aquilo que é natural é fácil.
E se você hoje vive algo que não está fácil, para e repensa. Por qual motivo eu não estou naturalmente no meu lugar? Porque se eu vou para o meu lugar, dentro de um sistema qual for, dentro de mim é paz, o outro pode estar atormentado. E eu fico em paz com o tormento do outro. Uma cliente minha, eu já tinha parado de advogar, estava atendendo uma mulher que tinha na justiça uma ação milionária, de muitos milhões, em que ela litigava com membros da família dela. E ela estava em acompanhamento sistêmico regular comigo, semanalmente eu a atendia, e havia uma sessão de conciliação marcada. Audiência de conciliação. E aí vira ela para mim, me ajude para essa audiência, tal. Eu perguntei para ela assim, essa mulher com uma ação milionária, um outro dado, ela não tinha o que comer. Ela já estava há alguns anos com uma ação envolvendo muitos milhões de reais e ela não tinha o que comer. Ela comia graças à ajuda de amigos. E aí me pede ela um auxílio sistêmico para aquela audiência e eu pergunto para ela, você quer a solução ou você quer a vitória? E ela, sem titubear, eu quero a vitória. Eu falei assim, então, se prepare para litigar por mais alguns anos. É claro que ela ficou bastante feliz com o que eu disse. Vocês podem imaginar. E a gente, então, foi trabalhando para que ela própria se desse conta de qual era a intenção positiva dela na perpetuação daquele litígio, mesmo pagando um preço altíssimo de não ter o que comer. Da filha dela ter que ir para um dos colégios mais caros no Rio a pé e voltar a pé, porque não tinham dinheiro para o ônibus. E ela foi se dando conta de que se ela abrisse espaço para uma solução, ela iria perder contato com a família dela. E família para ela era um valor muito alto. Então, por mais caótica que fosse aquela relação, ela se permitia experimentar o caos como forma de manutenção de um vínculo que ela não ousava se permitir perder. Quando ela começou a ter um novo chão e a compreender que a constelação, por exemplo, promove a reconciliação, mas uma reconciliação dentro da gente, que o meu pai vive dentro de mim, que a minha mãe vive dentro de mim, que todas as pessoas que já passaram pela minha vida vivem dentro de mim, e que para onde eu for, eu os levo comigo. Quando ela se deu conta disso, abriu o coração e foi dando chão, foi dando lugar para cada uma daquelas pessoas, a realização do acordo judicial foi uma consequência natural e inevitável. E ela saiu do estado de miserabilidade, comprou um big apartamento, viaja o mundo inteiro, tá very happy, serelepe. Mas, às vezes, eu preciso deixar o outro ir, com a clareza de que é dentro de mim que ele vai ficar. E surgiu o assunto de algoz e vítima aqui hoje, né? Até com o Luciano. E surgiu o assunto no debate sobre ética. E se o outro advogado não quiser o acordo, ou a outra parte não quiser? Pensem num cabo de guerra. Um puxa de um lado, outro puxa do outro lado. Se um dos dois solta, ele segue.
Então comece a se perguntar se está pesado porque eu não solto. Se eu, de fato, quero tanto soluções, se eu, de fato, sou tão pró-acordo, se eu, de fato, sou tão pró-solução, por que cargas d'água eu atraio um conflito homérico seguido de outro e seguido de outro? Por que cargas d'água estarei eu atraindo relações jurídicas que não estão disponíveis para uma solução? O que é dentro de mim que eu não estou deixando ir embora? Quais cabos de guerra eu não tenho me permitido soltar? Porque, do ponto de vista sistêmico, nós dizemos que estar no mundo é como estar dentro de um grande salão de espelhos, onde o outro me revela o tempo inteiro tanto a minha luz quanto a minha sombra. Então, aquilo que no outro me incomoda é meu. E o muito interessante é que, muitas vezes, aquilo que no outro me incomoda é o sucesso dele. E por que cargas d'água eu não me permito experimentar sucesso? O que acontece comigo para a minha vida estar no ponto que está? Então, o olhar fenomenológico é o olhar que busca parar e descrever. Para eu oferecer à constelação a primeira função dela, a primeira função de um campo sistêmico, eu não vou nem dizer um campo de constelação, é fornecer informação. O que o Luciano fez hoje com a pessoa com quem ele demonstrou? Ofereceu informação. Constelador é um mero facilitador. O pensador sistêmico é aquele que faz movimentos sistêmicos para oferecer informação. Ele não está ali para salvar alguém. E aí é um grande desafio quando a gente vê uma série de advogados, de juízes, de promotores, de defensores, segurando a carteirinha de Deus na mão. Então, o que o pensamento sistêmico convida? Entregue a carteirinha de Deus para Deus. E seja apenas humano, compreendendo que o outro que está à sua frente é tão humano quanto você, que ele é uma parte sua. O seu cliente é uma parte sua. Em constelação organizacional, como é comum, chega o empresário e diz que a sua empresa não vai bem, e aí ele pede uma informação sistêmica. Quase sempre a gente verifica que o empresário olha para tudo, menos para o cliente dele. Não tem como uma empresa ir bem se essa empresa não olha para o seu cliente. Profissionais liberais pedem movimentos sistêmicos. Meus clientes sumiram, meus clientes não me pagam. Eu lembro quando eu advogava, e eu ouvi isso dentro da faculdade, dentro da UERJ. O cliente é o seu pior inimigo. O cliente é o pior inimigo do advogado. Oi? Oi? Como assim? Se eu já estabeleço uma relação contratual com alguém, partindo da premissa de que ele é o meu pior inimigo, será que isso pode, de fato, dar boa coisa? Então, o que o pensamento sistêmico convida, a fenomenologia convida, é abra esse espaço de verificação e de inteiração do fenômeno humano que está ali. Por que é que você atraiu o cliente que você atraiu? Se existem clientes que pagam e clientes que não pagam, por que exatamente você está atraindo aquele que não paga e o outro que não paga e mais outro? O que é que essa clientela lhe revela sobre si mesmo? Então, o que a fenomenologia fala é: para de olhar
para o outro. Vou dar a vocês a receita da iluminação. Muito se fala, né? Todo mundo quer se iluminar, quer alcançar o nirvana, quer virar um avatar, quer se sentar ao lado direito de Deus. Vou ensinar a vocês como é que se ilumina. Sabe aqueles holofotes que a gente vira o tempo inteiro na direção do outro? Então, eu me preocupo com o meu pai, eu me preocupo com a minha mãe, eu me preocupo com o meu marido, eu me preocupo com a minha mulher, eu me preocupo com o meu chefe, eu me preocupo com o meu empregado, e aí fico vazio de quem? De mim. E esqueço de me ocupar de mim. O que a fenomenologia diz é ocupe-se de si mesmo. O que mais eu vejo são pessoas prontas para serem usucapidas. É verdade. Pessoas como eu atendo pessoas vazias de si mesmas, reclamando de invasão física, reclamando de invasão emocional, reclamando de invasão psíquica, reclamando de invasão espiritual. A única coisa que eu faço é apoiá-las para que elas se ocupem de si mesmas. Acabam os tormentos. Acabam. E por falar em acaba... Né? Mas aí, voltando. Então, eu tanto me preocupo e que vou acendendo holofotes nas direções de variadas pessoas. Comece a pegar holofote por holofote desse e vai virando na sua própria direção. Você vai se iluminar. Fácil. Mas seja paciente com você. Lembre da máxima que luz é bom, mas demais cega. Água demais mata a planta. Então, se você ficou vazio de si mesmo por muito tempo, vai se ocupando devagar. Mas vai se ocupando. Não se preocupe muito com a velocidade, e sim com a constância do movimento de autoocupação. E aqui, quando eu falo autoocupação, é tudo que eu ouvi falarem hoje. Autorresponsabilização, autonomia. Sabe? Sou eu. Sou eu. Sou eu buscar, enquanto juiz, qual é o meu verdadeiro lugar dentro dessa relação. Sou eu, enquanto promotor, qual é o meu verdadeiro lugar dentro dessa relação. Sou eu, enquanto advogado, qual é o meu verdadeiro lugar dentro desta relação. Sou eu, enquanto cliente, qual é o meu verdadeiro lugar dentro desta relação. E é muito interessante que se fala muito dos clientes, como se juiz também não fosse cliente jurídico, como se promotor não fosse cliente jurídico, como se advogado não fosse cliente jurídico, como se nenhum de nós tivesse demanda de relações de consumo, problemas de vizinhança, problemas de separação, de divórcio, de alimentos, de sucessão e muitas outras coisas. Então, o convite é, dentro do pensamento fenomenológico, abdique um pouco desta percepção de fragmentação. Comece a olhar para o fenômeno como um todo, sem separação de você e do seu cliente, sem que haja separação entre você e o juiz que julga a causa na qual você trabalha, sem que haja, sem que você se sinta. Não importa que o outro se sinta, você não se sente. Você apenas integra todos eles. E aí você vai abrindo espaço para descrever. Como o Dr. Elkio comentou naquele exemplo, mais cedo, sobre uma pessoa que virou para a filha e falou assim, então sente aqui no meu lugar. O que ele fez? Ele apenas observou e descreveu, e a partir disso, agiu. Muitas vezes queremos agir sem o tempo da observação. Fenomenologia requer tempo, requer que fiquemos em paz com o tempo de semear,
em paz com o tempo de brotar, em paz com o tempo de germinar, em paz com o tempo de crescer, de florescer, de frutificar, de colher e de começar tudo de novo. Só que muitas vezes a gente quer queimar etapas. A gente quer pular isso, aquilo outro. Eu mal quero observar e já quero intervir. E a gente é muito estimulado no dia a dia atual. A notícia de hoje de manhã já é obsoleta. Nossa, isso aconteceu quando? Hoje de manhã. Não, já tem tanto tempo. Olha, já aconteceu isso. Eu não tenho mais tempo. Então, fenomenologia nos coloca numa outra relação com o tempo. E se vocês observarem consteladores constelando, quantas vezes a gente fica sem fazer nada? Apenas, como a gente brinca, né, a gente só faz cara de inteligente. Apenas esperando o tempo da revelação do fenômeno. E aí, quando o fenômeno se revela, às vezes por meio de uma tosse, às vezes por movimento de algum participante, por alguma coisa que acontece, e aí então a gente vai e faz a intervenção. Então, que a gente possa experimentar o direito de outra maneira. Hoje, quando perguntam com o que eu trabalho, muitas vezes eu digo que eu trabalho com alfabetização de adultos. Transmitindo o pensamento sistêmico para adultos. E quando eu soube do congresso, que fui pego de surpresa pela Eunice e pelo Sérgio, na OAB lá do Rio, né? Atirei no que vi, acertei no que não vi, assim, né? Eu fiquei refletindo sobre o direito sistêmico que está surgindo e fiquei pensando, como seria interessante se tivéssemos, na disciplina de introdução ao direito, a inclusão de princípios sistêmicos. Como seria interessante se tivéssemos, dentro da disciplina de introdução ao direito, fenomenologia, para que o acadêmico, para que o aluno que está ali chegando fresquinho, pudesse pensar como se tornar um operador do direito, sem ser alguém dicotomizado, sem ser alguém polipartido, mais inteiro, compreendendo que, de fato, ele está a serviço de ciências humanas. Que quando eu ofereço um serviço, isso significa que eu estou a serviço. E quais são os advogados que verdadeiramente se colocam a serviço? Quais são os promotores que verdadeiramente se colocam a serviço? Quais são os juízes que verdadeiramente se colocam a serviço? É muito comum que pessoas que trabalham... Já foi? Que pessoas que trabalham, né, com serviços não se coloquem a serviço. Como isso é comum? E, ok, não aprendemos. Mas a pergunta é até quando? Até quando a gente vai caminhar pela mesma rua, se queixando de não ter sido visto pela pessoa que te oferece um serviço? No início do ano, um profissional de marketing digital foi me procurar. E aí eu abri um espaço para conversar com ele. E depois que ele acabou de falar, de tudo que ele tinha para falar, eu falei assim, poxa, olha, é incrível. Acredito que muitas pessoas devam conseguir bons resultados, mas para mim não vai dar, porque você sequer parou para se dar ao trabalho de saber como o meu negócio funciona. Você quer me vender um serviço sem olhar para mim? Você quer o meu dinheiro, mas e a mim? Você quer também? Será que tem como eu colocar o dinheiro de um cliente no bolso sem trazê-lo junto comigo? Então, o que a fenomenologia nos convida é uma nova qualidade na experimentação das nossas relações. É uma nova qualidade de advogados.
é uma nova qualidade de promotores, é uma nova qualidade de juízes, é uma nova qualidade de defensores, é uma nova qualidade de oficiais de justiça, é uma nova qualidade de serventuários, é uma nova qualidade de clientes. Só para a gente encerrar, uma pessoa que tinha sido minha aluna começou a me ofertar um serviço, e aí depois ela virou minha aluna de novo, me ofertou mais serviço, estabelecemos uma relação de amizade, e num dado momento eu resolvi pegar parte do que ela fazia para mim e transferir para outra pessoa realizar aquele tipo de serviço. Ela ficou virada no giraia, eu estava fora do Rio, na ocasião, orquestrei como pude e agendei uma reunião, tão logo eu voltasse ao Rio. Quando chego lá, ela entra, bufando, né? E aí a gente tem uma primeira conversa, então eu entro no assunto e aí ela começa. E ela falava com uma violência, que eu falei assim, cara, isso não é meu. Isso não é de mim que ela está falando. Não é da relação contratual que ela tem comigo que ela está falando. Com certeza absoluta. Quando ela parou para respirar, né, porque ela não respirava, ela só falava, eu perguntei para ela, mas, fulana, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem eu sou para você? Quando eu perguntei isso para ela, ela só vomitou aquilo. Você, para mim, é uma farsa. Porque quando eu olho para você, eu vejo meu pai, eu olho para você, eu vejo meu marido, eu olho para você, eu vejo meu filho, e eu olho... Quando ela respirou de novo, eu falei assim, sinto muito, se eu não sou seu pai. Sinto muito, mas eu também não sou seu marido. Sinto muito, mas eu também não sou seu filho. Qual foi a diferença ali? Eu sabia o meu lugar. Muito embora ela não soubesse o dela. Mas quando eu ocupo o meu lugar, o outro, de alguma maneira, é forçado a se reorganizar. Nem que seja em relação a mim. Ele pode não querer se reorganizar em relação ao restante do mundo, mas em relação a mim, há uma obrigatoriedade de reorganização. Nem que seja se afastando de mim. Mas ele precisa se reorganizar. E aí eu falei para ela que eu não era nenhum dos homens que já havia passado pela vida dela e que eu era eu. Apenas isso. Ela entrou num... Ela deve estar anotando a placa até agora. Tá? Então, com qual qualidade eu venho sendo cliente? Nas mais variadas relações. Com qual qualidade eu sou marido? Com qual qualidade eu sou filho? Com qual qualidade eu sou pai? Com qual qualidade eu sou empreendedor? Com qual qualidade eu sou advogado, eu sou juiz, eu sou promotor e por aí vai. Então, esse é o convite. E que, se possível, né, estimulem a levar o pensamento sistêmico e a fenomenologia para o início da formação acadêmica. Acredito mesmo que vamos conseguir novas gerações de operadores do direito com uma qualidade bem diferente da qualidade que a gente vem experimentando até hoje. Obrigado pela atenção.